Lá, pessoal, já deu autorização no start da gravação da aula, tá? Antes da gente iniciar o assunto de hoje, eu vou compartilhar aqui nossas diretrizes. É sempre bom a gente estar, né, revisando as diretrizes aí do Senai, tá? Quanto ao EAD, beleza? E aí eu já estou compartilhando o som e depois que acabar o vídeo, a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, então, as diretrizes, né? Essas são as diretrizes do Senai aqui Unidigital. É, a gente tem que focar, né? Porque ainda mais no EAD, né? Esses novos tempos aí que a gente está vivendo. No EAD é muito fácil a gente ficar distraído, né? Com várias abas, né? Depende só da gente. Então vamos focar aqui. É igual eu li num livro aí, você sabe qual que é o momento mais importante para cada pessoa individualmente? Você sabia que esse momento, segundo esse livro, e eu concordo, tá? Depois vocês me falam aí se vocês concordam ou não. É o momento de agora. Ué, por quê, professor? É porque no agora é que você faz o futuro. Se você no agora você se empenha, presta atenção na aula, quer dizer que lá no futuro você será um bom profissional, né? Você será um bom aluno e as portas naturalmente se abrem para você, né? Quando você tem uma seriedade aí, quando você sabe separar o momento, né? Momento de trabalhar é trabalhar, o momento de estudar é estudar, e o momento de divertir é só para divertir, tá? Beleza? Então vamos à aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, pessoal, deixa eu. Ó, falta. Ó, ainda faltam algumas aulas aqui. E hoje, deixa eu pôr na sala correta aqui, né? Que eu tinha. Hoje aqui, ó, a gente tá. Última aula que a gente teve foi a aula 6. Agora que eu tô vendo aqui, não foi postada. Aula 6, pessoal. Ah, lembrei aqui, ó. Depois é que eu vou corrigir, tá, pessoal? Porque eu tô vendo aqui, ó, no meu arquivo aqui, ó, nós temos aula 5 e o selo da aula 6 aqui não tá postado, não. Então, na aula 6, pela sequência lógica aqui, nós falamos do esquema 4, que foi o último, né? A frenagem, tá? A frenagem, porque já, como se diz, de tanto ministrar essa aula aqui, eu já sei cada passo aí. Então, foi o esquema 4.
tá? Assim que finalizar a aula aqui, porque na outra, no próximo horário aqui, eu tô fechando, tá em virada de módulo, tá? Aí eu já vou providenciar o porquê que não tá postado essa aula aqui, beleza? Fiquem tranquilos, pessoal. Então, ó, vamos lá. Na última, né, a gente falou aqui, ó, eu sei porque ela tá aqui, ó, do dia 6/8, tá vendo aqui, ó, a data aqui, ó, eu sempre guardo o arquivo, né, para eu lembrar da sequência lógica aqui. Então, foi a frenagem com corrente, inclusive falta o arquivo extra, né, o esquema, né, o esquema 4 e tá faltando a aula aqui, mas fiquem tranquilos, pessoal, que a gente vai resolver isso depois desse horário aqui, beleza? Então, ó, vamos lá. Então, o próximo, né? Quando você finaliza o esquema 4 aqui, deixa eu vir aqui. Quando você finaliza o esquema 4, que é a frenagem por corrente contínua, que foi que foi o da aula passada. Deixa eu mostrar aqui. Aí lembra que eu até falei para vocês colocarem o relé, é, o, o on delay, né? O relé de tempo, tá? Agora, o que que a gente vai discutir? Uai, professor, mais nada, porque a gente já finalizou a análise da atividade um e os 4 esquemas da atividade 2. Concordo. Teoricamente, não tem mais nada para discutir, mas tem sim. Vamos lá na norma da equatorial a 001. Lembrando que esses cálculos, eles estão, né, tanto na 001 como na 004. Lembrando que a 001 é para uma única unidade. Desculpa, gente. É para uma única unidade consumidora, tá? E a 004 são para múltiplas unidades. Mas tem coisas, tipo essa tabela aqui, ó, tabela 9, né, a tabela 7, ela é igual tanto para uma única unidade consumidora, que pode ser uma residência, e pode ser também uma indústria, pode ser um comércio. A diferença entre a residência e a indústria, a gente vai ver nas próximas UCs, que é o contrato de demanda. A indústria tem contrato de demanda e a sua residência não tem, tá? Beleza? Então, então a gente estudou, ó, partida direta, estrela triângulo, chave compensadora. Eu comentei sobre a partida série paralelo e a resistência. Todas essas quatro aqui, pessoal, essa partida indireta manual, o objetivo é diminuir a tensão. Lembra que a gente analisa em termos de impedância. Lembra que a impedância de um motor aqui, né, o Z, né? Aí lembra que ele tem a parte real, que é a resistência, né? Geralmente é a resistência do enrolamento, mais ou menos, né? Dependendo. Se é um motor elétrico, tem a reatância indutiva. Lembra? Reatância indutiva, a gente viu lá em eletricidade. 2πfL, tá? E a reatância capacitiva é o contrário. É 1/2πf, F é a frequência, viu? E a capacitância. E aqui o L é o valor da indutância. Então, todo motor ele tem uma resistência que ela é representada pelo condutor, né? Quando o condutor ele não está enrolado, quer dizer que ele é um condutor clássico, né? Ele tem uma resistência elétrica. Agora, quando ele está enrolado no formato, né? No formato de motor elétrico, ele é uma indutância, né? Ele é um indutor com espiras, né? Então ele tem o efeito eletromagnético. E lembrando que essa impedância, né, porque tem a ação da resistência do fio e da reatância indutiva do enrolamento do motor,
nós obedecemos à primeira lei de Ohm, né, que é a tensão dividida pela corrente. E no motor, essa impedância aqui, né, a tensão e a corrente são inversamente ou são diretamente proporcionais. Então, a estratégia do estrela-triângulo, do série paralela, da chave compensadora, da resistência ou reatância de partida, é você diminuir a tensão, que consequentemente vai diminuir a corrente nominal e, consequentemente, vai diminuir quem? A corrente de partida. A corrente de partida é que é o grande vilão. Por conta de existir, né? Porque existe a corrente de partida, nós temos que fazer essas estratégias de estágio, né? Sempre é em estrela, primeiro em estrela, você diminui a um terço, né? Um terço a corrente elétrica. Consequentemente, essa multiplicação vezes 8, né? Que a corrente de partida é 8 vezes, chega até 8 vezes a nominal, ela também ela vai diminuir na casa de um terço, tá? Beleza, professor, entendi. Agora nós vamos ver a partida indireta novamente, só que com, vamos dizer assim, de forma mais elegante. Como assim, professor? Ah, mas a gente vai ver de novo estrela triângulo, série paralela, chave compensadora, de novo? Não. Só que esse tipo de partida indireta, ele vai estar embarcado na eletrônica. Vamos iniciar pelo CLP, ou seja, o CLP é o controlador lógico programável. Deixa eu ir nele lá. Isso não está na tarefa, viu? Mas com certeza o professor do presencial ele mostra isso para vocês lá, tá? Ele mostra mais a Soft Starter e até tem lá o da Siemens, o logo, tá? Aí, de novo, você vem aqui, abre o simulador aqui para a gente ter uma visão, ou digita no teclado, ou digita aqui, né? 4962, e aí abre essa versão gratuita aqui, ó. Fecha aqui. Agora você vai abrir, esse também eu vou fornecer para vocês, ó, partida direta com CLP, ou seja, o CLP, quando ele é somente um CLP, um controlado lógico programável, a gente chama ele com esse nome, só esse nome. Agora, quando ele é específico, nós costumamos chamar o CLP, por exemplo, se é só para dar partida, nós chamamos ele de Soft Starter, né? O próprio nome já diz, Soft, né? É partida suave, tá? E quando ele é mais específico ainda, além de dar partida, ele controla a velocidade, nós chamamos ele de inversor de frequência. O inversor de frequência, né, comumente, deixa eu abrir aqui o CLP, né, comumente ele foi projetado para controlar a velocidade. Hoje em dia, com o inversor de frequência, a gente consegue fazer coisas interessantes, tipo simular a tensão alternada. E aí, beleza? E aí, John, beleza? Tá liberado o áudio aí para você? Deixa eu ver aqui. Tá sim, Ah, tô ouvindo. beleza. Obrigado. Eu tava com medo aqui que não tá liberado aí. Caso você tenha alguma Perfeito. pergunta, só para te deixar a par aqui, John. O... Eu já finalizei as análises, né, dos quatro esquemas, né? A aula passada foi o esquema da frenagem por corrente contínua. Aí hoje eu estou falando de assuntos, né? Por exemplo, o CLP, ele não está na atividade de vocês, mas o professor ele deve comentar isso no presencial, tá? Aí esse aqui é o CLP, eu até peguei a NT aqui, a norma técnica da Equatorial Goiás, e daí eu já tinha chegado nesse ponto aqui, ó. Eu estou explicando a partida indireta automática, né? A partida é indireta porque
No final das contas, esse CLP aqui, ó, eu peguei esse aqui, o logo, né, para simplificar aqui. Esse CLP aqui, ó, ele vai, né, a gente coloca esses estágios aqui nele. A gente pode embarcar na eletrônica dele. O estágio estrela triângulo, série paralela ou com chave compensadora. Inclusive, né, quando ele faz uma dessas estratégias aqui, por exemplo, no estrela triângulo, ou chave, geralmente é chave compensadora, viu? Aí esse CLP ele deixa de se chamar CLP e ele vira um CLP dedicado que a gente conhece ele como Soft Starter. Só para dar partida, eu posso utilizar Soft Starter. E se eu quiser, além de dar partida, também controlar a velocidade, eu uso o inversor de frequência. Foi agora que você entrou, né, que eu estava nesse ponto aqui. E o inversor de frequência, né, vamos dizer assim, antigamente era só utilizado para controlar a velocidade. Hoje, nas placas solar, né, inclusive tem o inversor de frequência, que ele é um CLP, né, mas quando ele é específico, aí eles dão outro nome. O Solar Drive, o CFW500, você conhece esse? Da WEG? Ele, por exemplo, eu trabalho com ele. Ele, por exemplo, o modelo Solar Drive, né? Da série CFW, ele usa tanto a energia da placa solar, né, de tensão e corrente contínua, como da rede elétrica, né, de tensão e corrente alternada. Dá para você mesclar os dois. Inclusive, você pode pôr os dois barramentos, né, os dois barramentos ligados ao mesmo tempo para ele utilizar, né, plenamente as duas redes de energia, né? Então, aí hoje a gente vai ver ele simplão, como diz lá, né? Ronaldinho pé descalço. Ele sem firula, sem ser uma soft starter, sem ser um inversor de frequência. Ele liso. Só que aí tem um problema. Ele aqui, para a gente utilizar ele nessa configuração, a gente pode utilizar ele só com partida automática, só que direta, viu? Indireta não é bom eu usar ele. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque por exemplo, a Soft Starter, ela já tem embarcada na eletrônica dela essa estratégia aqui, ó. As mais caras já usam uma estratégia eletrônica dentro dela, né? Tiristor, né? Transistor, que aí esse transistor ele simula a chave compensadora, ele simula o tap de transformador, tá? Os mais baratinhos da China utilizam estrela triângulo. Estrela triângulo ele só tem um estágio. Já os mais caros, tipo da WEG, utiliza chave compensadora. Do mesmo jeito, o inversor de frequência, ele utiliza, os mais baratos utilizam estrela triângulo, os mais caros utilizam a estratégia eletrônica chave compensadora, e para controlar a velocidade, ele ainda faz uma retificação. Por exemplo, a Soft Starter, ela apenas dá a partida, né, de um motor acima de 7,5 CV, né, quer dizer, de 7,5 CV para frente, ele só dá a partida. Agora, se além de dar a partida, diminuindo o estágio lá, né, colocando um terço, porcentagens, né, de corrente nominal, que consequentemente atinge porcentagens de corrente de partida, né? Se eu quiser além dos estágios, eu vou ter que abandonar soft starter, eu vou ter que utilizar um inversor de frequência, porque além desse estágio, o inversor de frequência, ele tem um circuito retificador. A soft starter ela não tem, né? Já o porquê que o inversor de frequência ele é mais caro que a soft starter? Porque além do circuito, né, do circuito de estágio, né, fazendo a estratégia chave compensador ou estrela triângulo, né, qualquer uma delas, ele ainda tem um circuito retificador. Ele vai retificar a onda. O que que é retificar? Relembrando aí
lá de eletricidade. Ele vai transformar o alternado em pulsante. Depois você coloca um capacitor em paralelo, ele vai transformar em contínua. Por que que ele faz isso? Ele faz isso porque ele precisa controlar a velocidade. Depois que ele pega a tensão alternada, né, da partida nos estágios aqui, né, com a eletrônica, vamos pegar um da VEG aí, utilizando a porcentagem lá, né, chave compensadora. Aí ele dá a partida, ele sai da corrente, ele faz a partida suave, né, volta para a corrente nominal, né, sai do transitório. Aí depois que ele faz isso, ele pega a alternada aqui e retifica. Aí ele transforma ela em tensão positiva pulsante. Depois você coloca um capacitor, né? Ele tem um capacitor, né? Um capacitor bom, digas de passagem, né? Os melhores ali. Aí ele deixa a onda é, lisa, né? Ou seja, deixa ela contínua. Depois que ele faz isso, pra você ver, ó, por isso que ele é mais caro. Ele dá a partida, né? Ele usa a eletrônica para simular o circuito eletrônico da chave compensadora, né? Porque quando a gente faz ela manual, a gente coloca um autotransformador. No caso dele aqui, né? Ele só faz ali na eletrônica ali, dá para você fazer isso, né? Em um pequeno espaço. Depois, já que ele, diferente da soft starter, precisa controlar a velocidade do motor, ele retifica. Na hora que você retifica, a frequência já automaticamente de 60 Hz, ela passa para 120. Só que ela fica travada em 120. Aí o que que ele faz? Ele alisa a onda, né? Ou seja, deixa ela contínua. E daí ele de novo, aí ele leva para o transistor. Aí o transistor ele vai utilizar uma estratégia, por exemplo, PWM, né? Ele utiliza esse transistor para quê? Para ele transformar essa onda alternada de novo, ou essa onda contínua, né? Isso aqui ele transforma ela em contínua, CC, depois ele transforma ela de novo em alternada, em CA. Uai, professor, mas por que que ele já que ele recebe ela em tensão alternada, por que que ele transforma em contínua? Parece português, né? Por que que ele transforma em contínua e depois ele em alternada de novo? É aí que está o pulo do gato. Porque ele alisa a onda, ou seja, ele transforma em contínua, ele vai transformar ela em alternada, só que ele não transforma em alternada utilizando igual o sistema elétrico de potência faz, utilizando um gerador de energia. Ele utiliza o transistor. Daí o transistor, ele tem o que o pessoal chama de disparo. Aí ele tem um circuito de disparo. Dependendo da angulação do disparo aqui, ó, dependendo dessa angulação aqui, ó, aí, por exemplo, essa onda aqui, ó, eu disparo, sei lá, tô chutando aqui, com, sei lá, 30 graus, né? Aí 30 graus, se a gente pensar aqui, ó, o circuito 90 daqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aí essa onda, ela vai ter esse formato aqui, ó, com 30 graus. O análogo dele dá mais ou menos aqui. Daí, dependendo do ângulo de disparo, eu consigo, né? Aí ele transforma ela em alternada de novo. E daí eu posso fazer um controle, ou eu posso utilizar o PWM, né? Ou eu posso utilizar IGBT. Geralmente o IGBT, eu esqueci qual que é o nome do transistor que a gente utiliza no PWM. Inclusive, a gente utiliza um processador, né? Um microchip aqui que ele tem ele faz dentro dele aqui a retificação, né? A retificação não, o disparo aqui, né? Simulando a rede alternada. Só que ele faz esse disparo e ele consegue fazer o controle, né?
que eles chamam de controle por largura de pulso. Aí esse controle por largura de pulso, deixa eu mudar a cor aqui da caneta aqui. Aí esse controle por largura de pulso, ele pode aumentar o ângulo de disparo e diminuir. Daí ele fica, o mais baratinho é a onda quadrada que eles chamam aqui, ó. Aí, em vez de ser uma senoidal, é quadrada. Daí ele pega esse ângulo de disparo, por exemplo, aqui, ó. Ele pega, sei lá, 30 graus, igual eu falei, né? E depois ele fecha com, sei lá, mais 30 de novo. Daí ele vai ficar, ó, um recorte mais ou menos assim, ó. Vai ficar parecendo uma senoidal, só que um monte de ondinha assim, ó. Aí quando ele faz isso, ele diminui a velocidade. Quando ele fica com o pulso quadrado praticamente do tamanho da senoidal, aí ele fica com velocidade total. Aí depende também da quantidade de polos do motor também, tá? Então isso aqui eu já estou dando spoiler das próximas aulas aí, tá? Agora no por que que esse aqui vai ser direta só que automática? Porque esse o logo aqui, ele só tem, né, a alimentação elétrica. No caso, isso aqui, a alimentação é contínua. Ele só tem as entradas, né? Ele só tem um relé de saída, mas ele não tem, no caso esse aqui, né, esse da Siemens, o logo, ele não tem uma eletrônica interna que faz é, retificação, né? E muito menos igual o inversor de frequência que transforma ela novamente em alternada, né? E a única coisa que ele faz aqui é fazer o disparo aqui, controlar o disparo, né? Aí por isso que para esse daqui, como ele não tem por isso que ele é chamado só de CLP, né? O CLP puro, porque ele tem microprocessador, ele tem entrada, ele tem saída, entrada digital, entrada analógica. Você pode aumentar os módulos aqui, ó, colocar mais módulos. E esse daqui, ele ainda tem uma interface homem-máquina para você controlar, né? Controlar tanto nessa interface, você pode controlar no painel, você pode vir aqui na interface fazer o controle da partida. E esse daqui, por exemplo, vamos supor ali na Cargill, né? Na Cargill, na Heinz, tem alguns motores ali que você dá partida direta. Aí você coloca o CLP, aí como é motor de potência menor, ó, aí a gente vê bem aqui na tabela 9, ó. Tabela 9 por quê? Porque são motores trifásicos, a gente está tratando de partida de um motor trifásico, tá? E a tensão aqui, né, é a tensão 220/380. 220 é o nosso monofásico aqui, Equatorial Goiás, né? E 380 é a tensão de linha ou tensão bifásica, né? Que na verdade o trifásico dele é 380 vezes raiz de 3, que dá 660, mais ou menos, tá? E aqui ele recomenda, ó, para dar partida direta aqui com esse CLP, eu não falo CLP, viu? Mas eu já tô te dizendo que quando você compra só o CLP descalço ali, né, de pé descalço, aí você vai ter que utilizar com motores abaixo do 7,5 CV. E abaixo do 7,5 CV, segundo a tabela 9 aqui, né, motor trifásico, nós temos o de 5, o de 4, né, CV, 3, 2 CV, 1,5, um CV, 3/4 de CV, meio CV e 1/3 de CV. Ou seja, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 opções para utilizar com esse logo Siemens. Se você tentar utilizar o de 7, o 7,5 CV, 10 CV, né? Ou até intermediário. Ah, professor, mas eu conheço motor que tem
a potência em CV diferente dessas que o senhor está falando. Eu sei disso. Tem motores que têm algumas, né? Eu já vi um em um quarto, né? Não sei se você já viu, John, mas eu já vi alguns, né? Com uma potência diferente. Isso aqui eu tô pegando a média. Lembra que eu comentei lá em projeto? Ah, não, acho que deve ter sido o Theo, tá? Ah, não, não, foi eu mesmo. É porque eu tô confundindo vocês com outra turma do Roberto Manjo. Aí lembra que eu falei lá em projeto que essas tabelas aqui, por exemplo, como é que tem tabela aqui que ele mostra, aqui, ó, igual esse daqui, ó. Deixa eu pegar uma tabela, uma mais simples aqui, ó. Essa aqui, ó, fator de demanda, né? Número de aparelhos, ó, de ar condicionado, até aquecimento, né? Ele pode. Aqui a gente quase não usa aquecedor, né? Mas fora aí do Brasil e lá no Rio Grande do Sul, o pessoal utiliza aquecimento. Igual essa outra tabela aqui, ó, para vários tipos de eletrodoméstico, inclusive aparelho de ar condicionado. Lembra que eu comentei que o pessoal, até foi uma pergunta que eu fiz para o professor de engenharia lá, o João de Oliveira, né? Até os meus outros colegas ficaram rindo. Ah, não, que burro. Aí ele pegou e apertou os outros. Ah, então você não é o bonzão? Então fala aí, né? Você tá rindo aí do seu colega, então fala aí como é que eles tiram esses valores. Aí, veja bem, não sei o quê. Aí falou, ó, toma cuidado, você tá rindo do seu colega, mas você não tá entendendo. Ele é que foi corajoso e perguntou. Aí daí ele explicou, ele falou assim, ó, quando eu fiz o curso de engenharia também ninguém me falou isso. Mas como ele já tinha uma bagagem, né, ele já tinha mestrado, acho que ele já estava fazendo doutorado, aí ele pegou e explicou, ele falou assim, uma concessionária de energia, ela utiliza o método científico. Mas como assim, professor? Utilize estatística. Do mesmo jeito que a gente utiliza estatística lá para a gente fazer aquele algoritmo, lembra do algoritmo para a gente dimensionar a potência ali mínima para circuitos de iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico é mais fácil, né? Porque motor, né, ou aquele equipamento já tem uma potência específica e a gente já sabe que em conformidade com a NBR, né, 5410 e a NR10, a gente já sabe que é a potência do equipamento ali. Mas os equipamentos, né, antigamente, hoje em dia, a gente tem TV de 80 polegadas, né? Na nossa época não tinha. Tinha aquelas TV de 14, no máximo era de 20 polegadas. Aí depois a Sony, lembra aquela Bravia, né? Que era uma TV zona de tubo lá, né? Aí eu já vi TV de tubo de 32. Então eles pegavam todos esses modelos faziam, né? Eles pegavam a potência desses modelos e faziam uma média aritmética, né? Se eu tenho vários, por exemplo, você só faz média, vamos supor que só existisse na época a Electrolux. Eu peguei essa marca aqui, né? Vamos supor que só existisse essa marca. Daí você pega as potências dessa marca, faz uma média aritmética e joga aqui nessa tabela, entendeu? Agora, quando você tem Electrolux, você tem Brisa, né? Você tem Mundial, você tem 1 quilo de fabricantes, você vai pegar cada um desses, a potência de cada um desses, isso é método científico. Daí você vai fazer uma média ponderada. E a média ponderada vai dar na média, por exemplo, a potência de um, ia falar transformador, de um ar de 5.000 BTU, de 6.000 e por aí vai. Daí você plota essas tabelas que elas estão nas normas técnicas de distribuição das concessionárias de energia. Para os projetistas, né, projetista, eletrotécnico, engenheiro eletricista, utilizar como referência, tá? Aqui, ó, depois vou fornecer esse arquivo aqui, né? E eu vi, ô John, eu vi que o arquivo da semana passada ele não tá,
Aí, como eu agora eu tô nessa próxima aula agora, eu tô fazendo a virada de módulo de uma turma. Então eu vou ter um tempo, daí eu vou ver o que que aconteceu com o arquivo e já vou postar ele agora, tá bom? Perfeito. Que foi o esquema 4. Eu vi que não estava postado ali, né? Aí eu vou ver ali, já que a Laura me ajuda rapidão aqui, tá? Aí eu aproveito e já posto essa que eu tô gravando agora aqui. Beleza, depois a gente podia fazer esse cálculo aí. Eu gostei da ideia de calcular os BTU aí para entender melhor. Pois Depois, é, não, um quando a primeira esportão da vez aula que aí. eu vi, né? Então, a primeira vez que eu vi, eu falava, gente, da onde que tira esses trem? Aí foi aí que o João de Oliveira falou. Não, tio, faz média aritmética, do mesmo jeito que a gente viu lá em projeto predial, por exemplo. Aí esse daqui, ó, já deixa eu colocar ele todo na tela aqui. Deixa eu dar start Legal, aqui gostei da nessa. ideia aí. Como se diz, a pergunta foi válida. Pois é, não, ou tem muita coisa que eu só descobri fazendo essas perguntas. Que eu fiquei pensando, eu falei, bom, minha mãe é assistente social, ela não é dona de construtora. Meu pai, Jesus já tinha chamado ele, já era falecido, né? Aí minha mãe sempre falava, olha, lá nesse curso lá nós estamos pagando caro. Aprende tudo, aprende a fazer esse tal desses projetos, que você só tem essa chance. Aí eu É, não achei pode interessante. despertar mesmo, não. Aí eu não tinha vergonha, não. Eu perguntava mesmo pro professor. Ainda mais que eu fiz o segundo grau, foi colegial, né? Aí eu tinha muitos colegas que fez o segundo grau técnico, e daí eu colava neles. Eu falava, ó, eu tinha um colega, o Peterson, até hoje. Inclusive, eu até chamei ele para pro workshop. Eu não sei se vocês participaram do workshop dele, muito interessante. Ele é presidente da Associação Goiana de Engenheiro Eletricista, tá? Cara muito bom. Ele era concursado na CELG, depois ele, né, saiu de lá e já tá em outra empresa já, e o cara é muito bom. Ele que me salvou na maioria das matérias lá que eu não fazia ideia do que era. Foi ele que deu o caminho das pedras. Tinha uma matéria que chamava Circuito Microprocessado. Meu Deus do céu. Ela é eletrônica digital lá. Daí foi ele que virou meu professor particular, que eu perguntava lá, tudo que era trabalho que eu não sabia, eu juntava com ele lá para eu aprender. Essa parte de motor, nunca a gente sabe tudo. Eu lembro que o professor falava, ó, motor, né, essa partida, a gente tem um monte de contator, um monte de, né, botoeiras, funcionam de forma semelhante, né? Mas contator, cada marca aí, né, tem um, vamos dizer assim, tem o selo mecânico, né? Tem implementações aí diferentes, né? O que importa é a gente olhar naquele guia, por exemplo, quando eu mexo lá com o CFW 500, né, o inversor, eu já vou naquele Quick Start, né, que ele é duas páginas. Aquele Quick Start já tem os parâmetros do inversor, né, que cada marca tem a sua numeração característica lá, para fazer rampa, né, fazer um monte de coisa. Aí depois que você começa a simulação aqui, ó, daí o que que eu fiz aqui, ó? Liguei o alimentação em tensão, né? Tensão contínua aqui, ó, nos pinos P1 e P12. O selo ele é digital aqui, tá? Ele tá, isso daqui é a programação, né? Isso que é o ladder aqui, ó. Embarramento aqui, ó. Isso aqui é o selo, ó, tá vendo? O Q1 aqui, ó, é o relé que vai Certo. fazer as vezes do selo digital aqui. Então, ele quer o circuito de comando, né? E aqui na direita aqui do vídeo é o circuito de potência. Deixa eu aumentar aqui, né? Que vai ficar até mais interessante. Então, quando você já comecei a simulação, né? A gente tem que ligar o disjuntor de potência. Nesse caso aqui, como eu liguei direto, é como se eu tivesse ligado direto no painel, tá? Então, quando eu ligo o painel, já
o relé ele já está rodando aqui. Então eu só utilizei, né, uma entrada aqui. Aí uma entrada é o. E você tá vendo que os dois aqui, ó, são normalmente abertos. Se a gente fosse usar um clássico, né? A gente teria que usar, ó, quer ver? Ó, deixa eu pegar uma partida direta comum aqui, ó, que a gente viu lá na primeira aula. Ó, essa partida direta comum aqui, ou os dois aqui juntos. Você está vendo que na partida direta, né, manual, né? Segundo aí a tabela 7 aqui da Equatorial, a gente utiliza ó, o botão normalmente aberto, né? Um normalmente aberto e um fechado, que é para desfazer o selo aqui, né? A ligação do selo, tá? Agora, para esse daqui, né? O digital aqui, não tem a necessidade de eu utilizar um aberto para ligar e um fechado para desligar. Os dois podem ser abertos aqui, tá? Aí é só questão mesmo de você agora aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para frente aqui, para a gente ver o ladder aqui em ação. Então aqui, ó, isso aqui é a programação interna desse CLP aqui, ó. Eu montei ele, você vem aqui, ó, tem os 3D aqui, né? E tem os 2D aqui. Ah, não, foi no de 2D aqui, dependendo da versão. Esse aqui é o Cadicimo 4. Tem muita gente que gosta de mexer com Cadicimo 3, né? A versão 3, que aí tem algumas coisas a mais, né? Apesar de ser uma versão mais abaixo aí. Então aqui, ó, o que que vai tornar, né, esses dois que estão normalmente abertos, né? Um, o de partida e o outro, o de você desligar, né? Já colocou o disjuntor motor do circuito de potência já para rodar aqui, né? Ele já está energizado. É a programação, ó. Tá vendo que aí ele entra tem aqui o pulso que vem, ó. Aí tem outra coisa. Dependendo do tipo de. Isso acontece não só com o CLP bruto, né? Mas com a soft starter e também com o inversor de frequência. Nós temos o NPN, né? A referência é NPN e PNP, né? Isso aí, dependendo dessa referência, eu só não me lembro de cabeça. Se for, por exemplo, eu tô chutando aqui, viu? É que eu não lembro de cabeça. Se for NPN, a tensão de referência, tanto para você fazer o sinal, né, na programação aqui, para as entradas, né? E também o controle do relé é positivo, a tensão positiva. Aí se mudar a polaridade para PNP, né? O tipo PNP, se não me falha a memória, o mais comum é o NPN. Aí se ele for PNP, porque lembra lá o diodo, né? O diodo, ele tem o N, né? A junção N, a junção P e tem uma no meio aqui, né? Que dependendo se você mandar ela no sentido, por exemplo, se você, deixa eu abrir aqui, lembra lá que o diodo, lembra lá que o diodo, né? Aí aqui, aí lembra que ele é uma pastilha, parece até um resistor, né? Aí ele tem uma pinturinha assim cinza, né? Ele é todo preto e aqui é um cinza. Aí aqui seria
a junção N e aqui a junção P. Já nos transistores que tem no CLP, no inversor de frequência, na soft starter, ele tem, como ele é transistor, né? Ele tem as junções NPN ou, né, PNP. Aí lembra que lá no diodo, né, quando a tensão e a corrente ela vem nesse sentido, ele, né, quando ela está nesse sentido, é como se fosse um circuito fechado. Aí quando ela está no sentido contrário aqui, é como se fosse um circuito aberto, né? Aí por isso que o retificador de onda lá, né? Por isso que entra alternado nele. Aí você coloca lá em configuração em ponte completa, né? E do outro lado vai sair assim, ó. Aí quando você coloca um capacitor em paralelo, ele só carrega ele pela primeira vez e daí no osciloscópio fica mais ou menos assim, ó. Se você der um zoom bem grande no osciloscópio, se você vai ver mais ou menos assim, que são essas, é o carregamento e o descarregamento, aí depois ele vai, carrega, deixa eu mudar a cor aqui, que aí fica mais, que aí ele carrega, depois descarrega, descarrega um pouco, né? Carrega novamente, descarrega um pouco, carrega novamente. Aí ele fica esse formato aqui, ó. Aí quando você coloca um capacitor, né? O capacitor em paralelo, aí ele fica esse formato aqui. Mas lá no osciloscópio, dependendo das divisões que você coloca lá, né? Dependendo da resolução, fica uma linha, né? Uma linha aqui que aí você fala que é corrente contínua. Aqui é pulsante e aqui é corrente contínua propriamente dita. Aí essa configuração, o transistor, né? Porque o transistor ele tem a base, ele tem um emissor, ele tem um gate que eles chamam, né? Que aí ele funciona como se fosse uma chave para fazer justamente quando a gente utiliza o CLP dedicado em módulo inversor de frequência, é para ele fazer os disparos, né? Os ângulos de disparo para ele controlar, né, aumentar ou diminuir a largura de pulso. Quando ele aumenta a largura de pulso, ele aumenta a velocidade. Quando ele diminui a largura de pulso, ele diminui a velocidade do motor. Aí nesse caso aqui, né, aí tem a configuração NPN, PNP e dependendo a tensão de referência, ela tem que ser negativa. Se eu não me engano, eu acho que a positiva é o NPN e a negativa é o PNP. Na maioria dos casos, é a tensão positiva de referência aqui. Então, e esse daqui, ó, é no circuito. Geralmente a gente estuda mais lá ou na engenharia elétrica, ou no curso de engenharia de automação, ou então no técnico em automação ele vê mais isso daqui, ó. Que a gente estuda lá a lógica booleana, né? O técnico de automação, ele precisa se aprofundar um pouco mais do que o eletrotécnico na parte aqui de CLPs, né? Essa é uma coisa a mais que ele vê. Então aqui, ó, eu fiz o selo, tá? E quando você vem aqui, ó, viu? Ó, deu a partida, viu que eu apertei aqui, ó, ele liberou, né? Ele liberou a ligação aqui. Você tem que fazer esse diagrama de blocos aqui justamente para ele fazer o selo, né? O selo digital. Você viu que na hora que eu Vou mudar. apertei aqui, ó, aí na IHM apareceu aqui, ó. Apareceu que eu Fábio, oh, sim, pega pois o logo não. e põe o logo no lado direito aí para livrar esse esquema elétrico. Hã? Puxa o logo pro lado esquerdo aqui pra gente ver o esquema elétrico atrás dele. Ah, sim, colocar na tela inteira, né? Não, põe ele do lado aqui nesse espaço. Do lado direito da tela. Ah, sim, peraí. Arrastar ele. Que a gente consegue ver ele movimentando até o circuito aí, né?
Ou eu posso pôr ele na tela inteira. Ficou melhor assim? Fala assim, o logo, tirar o logo de cima do esquema elétrico. Arrasta aí pro lado. Tô movendo aqui, peraí. Aqui, A gente vê, a ele gente vê o tá no, funcionamento. ele tá no máximo aqui. Ah, tá. Eu falo assim, Pera mover aí. ele, E só o assim, logo. Pro lado assim direito. ficou melhor? Assim ficou Eu melhor? falo assim, arrastar só o logo. Ele tá em cima do esquema elétrico. Arrasta ele pra essa parte limpa aí no lado direito da tela. Ah, sim. Mas eu tenho que parar a simulação. Deixa eu parar aqui. Ah, não, não. Não, aí dá, pode deixar. Aí, eu entendi ele Assim, agora. É assim porque a ficou ligação melhor? já tá dele aí, né? Não, não, entendi. Foi Aham. bobeira minha aqui. Aí aqui. Não, é porque quando você tá na simulação, você não pode mexer aqui, não. Mas Sim, agora correto. é porque eu coloquei, eu tinha colocado na tela separada para a gente ver, né? O Uhum. partida, o manual, né? E o digital aqui. Pois é, a gente vê esse, depois vê o outro, que vai dar uma visão melhor. É, aí, ó, deu. Aí está vendo, ó, na hora que eu aciono aqui, tem a opção de você na IHM. Aqui é como se tivesse ele lá, ele aqui está dentro do quadro, né? De automação, né? O logo aqui. E Uhum. ele está levando para, né, botoeira ali no processo, ali no sistema, né? As botoeiras aqui, os pulsadores, né, que eu posso utilizar. E aqui na IHM você vê, tanto você pode, nesse caso aqui, nessa simulação, eu não consigo mexer aqui. Isso aqui é só uma foto, né? Dá para você, mas se você pegar ele mesmo, dá para você fazer o controle aqui, tanto na IHM, né, no controle aqui da IHM, igual a gente faz lá no inversor de frequência, né? Tanto Certo. aqui quanto nas entradas aqui. Então, ó, isso aqui foi só mesmo. Aí é recomendável só de 7,5, menor que 7,5 CV, ou seja, 5 CV para baixo. Aí, se for em tensões onde que é o famoso 110, né, que é 127 na verdade, aí não pode ser com de 5 CV, não. Aí tem que ser menor do de 5 CV. Mas para o Certo. nosso caso aqui dá para fazer. Aí está vendo? Ó, na hora que eu aciono aqui, se a gente estivesse mexendo com o logo normal aqui da Siemens aqui, daria para fazer por aqui também o acionamento. Aí como ele é partida direta, né? Ele não tem esse aqui como se diz, é um computador, né? Tem alimentação, entrada, saída, né? Mas ele não tem a eletrônica a mais, né? Para fazer partida direta, que é a diminuição da tensão, né, e consequentemente da corrente nominal e da corrente de partida, né, se a gente for pensar na máquina elétrica, né, e nem a eletrônica para fazer o controle de velocidade, né, que quando a gente chama ele de inversor de frequência, beleza? Aí aqui, ó, você vem aqui, ó, no normalmente aberto ele, né, e você faz o desligamento do motor aqui. Então, esse daqui ele vai continuar tendo a corrente, né? Ele não tem a diminuição, né, da porcentagem da tensão por estágio. Ele só dá partida mesmo de modo eletrônico aqui, esse modelo. Aí, se você quiser dar a partida, só dar a partida, aí a gente gasta um pouquinho mais de dinheiro e coloca uma soft starter aí. Então é isso, pessoal. Aí eu já vou. Como eu estou em virada de módulo nessa matéria que eu teria aula agora, aí eu vou ver com a Laura porque que a outra aula da aula passada não tá, e vou aproveitar já renderizar essa e deixar essa disponível. Beleza? Perfeito, obrigado. O- Valeu. Aí já vai logo mais aí já vai estar disponível aí. Parar aqui a gravação. Ou fica com Deus, viu? Até a próxima web aula. Com Deus também. Valeu, Pablo.